Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 6 de Miqueias, penúltimo capítulo. Estamos quase acabando mais um livro da Bíblia, quase acabando o Antigo Testamento. E fica por aí que temos novidades acontecendo. Breve mais detalhes. E é isso, vamos começar orando, que o Senhor abençoe a nossa semana e vai à nossa frente, né? Quebrando as barreiras, como é que é aquela música? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as barreiras, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confiam, caminham contigo de noite e de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Que seja assim sua semana, amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada por mais uma semana que se inicia. Que seja tudo em tua presença, Deus. Nós colocamos diante de ti as nossas vidas. Tudo em nós, o nosso coração fortalece, revigora, dá-nos forças para mais uma semana, dá-nos os teus sonhos, faz operar em nós o teu querer e o teu realizar. Em nome de Jesus, que as nossas vontades, Deus, estejam todas submetidas ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, concordamos com a vitória que uns dos outros e te pedimos, Deus, dá-nos a tua vitória, a vitória que o Senhor já conquistou na cruz para nós, naquilo que cada um aqui necessita. Eu oro e te peço, colocamos diante de ti este momento de leitura da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Bora. Então, meu Deus, nossa, hoje tá tipo estranho, né? Eu ia lá pra fora, mas preguiça. Bora. Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação. E que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra o povo de Israel. Pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. O Senhor diz: meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam: eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos que Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês, e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembrem de tudo o que aconteceu, desde que saíram do acampamento do Vale das Acácias, até que chegaram à cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que sirvamos em humildade, obediência ao nosso Deus. Em humilde obediência ao nosso Deus. O Senhor está falando com a cidade de Jerusalém e os que são sábios ouvem com respeito o que Deus está dizendo. Ele diz: tribo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Nas casas dos maus há riquezas que eles ajuntam desonestamente. Eles usam medidas falsas que eu detesto.
Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? Em Jerusalém, as pessoas ricas exploram os outros e todos os seus moradores são mentirosos e trapaceiros. Por isso já comecei a castigar vocês e por causa dos seus pecados vou acabar com vocês. Vocês não terão comida suficiente e estarão sempre passando fome. Procurarão ajuntar riquezas, mas não poderá guardar nada. E se guardarem alguma coisa, farei com que seja destruída na guerra. Plantarão, mas não comerão nada. Esmagarão as azeitonas, mas não chegarão a usar o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Tudo isso vai acontecer porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Omri e do seu filho rei Acabe, e seguiram os conselhos deles. Por isso, vou destruir Jerusalém e todo mundo vai zombar dos moradores da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos. Bom, é isso o capítulo 6 de Miqueias. E Miqueias então vai se levantar ali e vai falar: gente, povo de Israel, escuta a acusação que Deus tem contra vocês. Montanhas, montes, todos vocês. E aí vai começar dizendo assim, o Senhor diz: meu povo, o que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei? Por que vocês não confiam mais em mim? O que tá acontecendo com a gente, assim, né? E aí ele fala: será que eu exigi demais de vocês? Respondam. E aí ele começa a relembrar eles da trajetória deles. Vocês não se lembram quando eu tirei vocês com braço forte? E provavelmente aquela geração não lembrava porque eles sequer tinham visto. Mas aquela história tinha sido contada de uma geração para outra, né? E quando a gente conta a palavra de Deus, ela parece ainda mais rica, mesmo quando a gente não participou, não viu. Imagina quem participou, né? Quem participou, tipo, era... como é que se diz? Não podia ter a menor sombra de dúvida, mas ainda assim tiveram. Mas ainda assim, ao contar, ao ler essa história de tanto tempo, de mais de 2000 anos atrás para cá, sabe, o nosso coração ainda queima. Minha mãe estava falando que ela tá acabando Gênesis, né? Tá acabando de ler o livro de Gênesis. E cada capítulo que ela leu, o fogo de Deus arde assim no coração dela. Então, cada vez que a gente ouve essa história, a gente continua acreditando. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito e aquilo mexe em nós e vem desde muito tempo. E a gente sabe que esse Deus não caiu por terra, não é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Sabe, a gente sabe que esse mesmo Deus que fez isso, e ainda que ele não nos tenha, né, nós não temos visto isso daqui literalmente, de fato, o Senhor tirando a gente, tirando o povo do Egito. Mas eu tenho certeza que se você é cristão, você tem uma história com Deus. E você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe o porquê que você foi parar nele. Você sabe o porquê como isso tudo começou. E como você prevaleceu. E aí permaneceu nele, né? Por que você ainda está aqui hoje ouvindo a palavra dele? E aí vai falar assim: meu povo, vocês se lembram dos planos de Balaque, rei de Moabe, que fez contra vocês, e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu? Essa história, ela tá... Deixa eu ver aqui se tem aqui. Ela tá muito provavelmente... Ai, eu não vou lembrar. Eu acho que é esse daqui, Números, no capítulo 22, talvez. Falando rapidamente, Balaque era o rei de Moabe, se eu não me engano. E certa vez ele chamou um profeta lá da época, muito importante, que era Balaão, e chamou ele e falou: vem cá para me ajudar numa questão. Aí beleza, ele levou ele em 3 pontos diferentes, assim, nas montanhas mais altas, e virou, basicamente do que eu lembro, tá, gente? E virou e falou assim: Balaão, esse povo vai me causar, sabe, eles estão aqui, eu tô achando que
eles, como é que eu posso dizer? Esse povo vai me causar algum tipo de constrangimento, alguma coisa assim. Eu sei que eles são o povo de Deus e eu não posso fazer nada contra eles, mas eu gostaria que você, como profeta, você falasse contra eles, sabe? Amaldiçoasse eles de alguma forma. E Balaão, então, Deus, enquanto ele tá no caminho ali, né, Deus resiste ele, e aí ele fala, não, Deus, pode deixar que eu vou falar só o que o Senhor me mandar falar. E aí, beleza, e aí quando ele tá no caminho, quando ele chega lá, e aí Balaque pede isso a ele vira e vai para 3 pontos diferentes e tenta amaldiçoar aquele povo, mas ele fala, cara, não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu não consigo, eu não posso fazer nada contra ele. Sabe, esse é o papel do inimigo contra as nossas vidas. Algumas vezes o inimigo tá ali forçando, já ouviu falar naquele versículo que fala que o inimigo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar? Mas quem é do Senhor, sabe? Tem milícias e milícias de anjos, sabe? O inimigo não pode atacar. O inimigo não pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E Deus está relembrando isso para eles. Vocês lembram disso? Vocês se lembram que eu jamais faltei com vocês, deixei que o inimigo, sabe, tocasse em vocês? A vida de vocês talvez não fosse do jeito que vocês queriam que fosse, sabe? A nossa vida às vezes não é da maneira que a gente planejou. Deus é quem conhece o plano que Ele tem a nosso respeito. Planos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que nós desejamos. Deus sabe onde nós de fato queremos chegar. Mais do que a gente, acredite, mais do que você. Ah, não, eu quero chegar nos meus 40 anos com filhos, família, casa, carro na garagem e um bom emprego e concursado e pronto. E é isso. Deus sabe que isso, quando você chegar lá, você não vai se satisfazer. Sabe? Então Deus, Ele é quem sabe, não, Ele é quem, como é que é? Não, eu acabei de falar e esqueci. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que vocês desejam. Eu sei o futuro que vocês desejam. Seu coração, quando você chegar nesses lugares, seu coração não vai estar satisfeito. Não vai estar cheio. Meu Deus, cheguei no lugar onde eu queria. Pronto, era tudo que eu queria. Agora, ó, podemos ir para Cancún, colocar os pés para cima e ficar só vendo o mar. Você, o seu coração, ele tem necessidade por algo muito maior. E esse algo muito maior é Deus na nossa vida. E aí, beleza. E aí, para finalizar, aí continua aqui o capítulo e aí ele vai fazer algumas perguntas. O que Deus exige? O que é que eu posso levar para adorar o Senhor? E aí as pessoas ficam, né, achando que é o dízimo. Ou então achando que é a família dela até a igreja, né? Ou então achando que você está lá todos os dias com as mãos levantadas, adorando o Senhor. É tudo que o Senhor quer. E Deus até quer isso. Pode até ser. No entanto, Deus vai falar no versículo 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. A gente tem visto aqui, os profetas pequenos todos falam isso e como isso tem falado comigo. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. O que Ele quer é que façamos o que é direito. O que é direito, o que é certo fazer. Beleza? Faça o que é certo. Que amemos uns aos outros com dedicação. Ai, que palavra difícil. Deus, era mais fácil levar o dízimo. Puxa vida.
Ai, era mais fácil ir pra igreja, meu Deus do céu, amar aquela pessoa com dedicação, meu Deus do céu, Senhor. Vai ser um pouco difícil isso, que amemos uns aos outros com dedicação. E que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Para mim, Deus vai me pedir uma coisa, para você, Deus vai pedir outra. Nós não vamos ter a mesma resposta do Senhor. A mesma coisa que Ele me pedir não vai ser a mesma coisa que Ele te pedir. Aí Ele pedir para eu orar 5 minutos dentro do meu quarto, não vai ser difícil para mim, porque eu já faço. Isso não vai ser obediência. Agora, Ele pedir para alguém que ainda não tem esse zelo, essa responsabilidade pela oração, vai ser uma coisa difícil, mas é isso que às vezes Ele vai pedir. Ele não vai pedir para meu namorado, porque eu não tenho ainda para dar, é mentira. Mas eu tenho a minha vida, meu coração, e ele sabe que eu tô deixando nas mãos dele. Mas ele, enfim, mas para alguém ele pode estar pedindo um namorado. E devolva esse namorado, que esse namorado não é para você. Não é o que eu tenho para você. Entendeu? E é isso, meu tempo já se esgotou, eu vou parar por aqui, e aí qualquer coisa eu continuo na legenda. Deus abençoe. Tchau, tchau.